Muito bem, está entrando no ar mais uma vez o nosso querido programa A Hora da Vitória. Graças a Deus por essa oportunidade. O programa A Hora da Vitória é uma realização, um oferecimento da Igreja Pentecostal Cristo Vive, que está localizada na cidade de Cumberland, no número 141 Bear Hill Road. 141 Bear Hill Road. Mais uma vez, nessa grande e rica oportunidade, quem vos cumprimenta é o pastor Alberto Borges. Deus abençoe a todos, todos são bem-vindos a participar conosco em mais essa programação. Ouvinte querido, Deus tem bênção, Deus tem vitória, Deus tem milagre para a tua vida, Deus tem bons pensamentos para com você. Permaneça conosco aí aonde você está, e eu já antecipadamente eu quero agradecer pela oportunidade, o carinho, né, que vocês têm demonstrado para com o programa A Hora da Vitória, e por esta permissão de me permitir eu entrar aí dentro da sua casa, no seu local de trabalho, aí alguém que está no hospital, na prisão, em outros lugares. O meu desejo, a oração do programa A Hora da Vitória, é que realmente a bênção de Deus te alcance de todas as maneiras. Nós estamos aqui para abençoar, não é para amaldiçoar ninguém, não. Abençoar. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu gostaria de, neste momento, fazer um minuto de oração e depois nós vamos ler o texto sagrado, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, e depois nós vamos meditar na Palavra de Deus. Abra o seu coração e deixa que o Espírito Santo de Deus use essa bendita palavra para falar com você. Deus quer falar com você através do programa A Hora da Vitória. Senhor Deus e Pai, eu te dou muitas graças, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de poder estar mais uma vez diante dessas câmeras, usando esse microfone, Senhor, para compartilhar a Tua Palavra com os nossos milhares e milhares de telespectadores, Senhor amado, que escutam a Tua Palavra. Senhor, ajuda os nossos telespectadores a compreender a Tua Palavra. Abra a mente deles pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa se mover em nossas vidas, na vida de todos os nossos ouvintes, durante os momentos que se seguem. Venha ao encontro, Senhor, de todos os nossos telespectadores, Senhor. Eles precisam de Ti. Nós precisamos da Tua ajuda, do Teu favor e da Tua misericórdia, ó Pai. Tem compaixão, tem piedade, tem misericórdia. Venha ao nosso encontro. Venha ao encontro de cada ouvinte, Senhor. Fala aos nossos corações pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus é bom. Nós vamos ler um texto da palavra que está registrado na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no livro de São Lucas, capítulo 13, e nós vamos ver que Deus é bom. Amém? Deus é muito mais do que bom. Lucas, capítulo 13, do verso 1 até o verso 5. Leiamos a palavra de Deus. E naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns que lhes falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes, cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não, vos digo, antes, se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé,
e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, não vos digo. Antes, se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Nós vemos aqui, irmãos, o que a palavra de Deus está nos narrando, né? Aqui fala da bondade de Deus. Calma aí que nós vamos explicar para vocês já já. Amém? Então havia muito comentário ali na Galileia, porque mataram alguns galileus e o governador romano chamado Pilato mandou pegar o sangue desses galileus que havia sido morto, talvez ele mesmo tinha mandado matar, e pegou o sangue deles e levou lá no templo pagão e ofereceu aos seus deuses. E o povo estava suspenso. Meu Deus! O que fez esses galileus que foram mortos para merecer tal coisa? Esse tipo de morte? E Pilato pegar o sangue dele lá no templo e oferecer aquele sangue desses galileus, oferecer esse sangue dos galileus aos seus deuses lá no templo pagão. Meu Deus, o que fizeram esses homens? E Jesus, vendo ali, sabendo os pensamentos e a discussão deles, Jesus disse: vocês pensam que esses galileus que foram mortos, né, e que Pilatos pegou o sangue dele e levou lá no templo pagão, no templo do seu Deus, e ofereceu aos seus deuses, vocês pensam que esses galileus são mais pecadores do que todos os galileus? Vocês pensam que eles são mais pecadores do que vocês? Não, não, senhor. Eles não são mais pecadores do que vocês. E eu digo, olha, se vocês não se arrependerem, todos de igual modo, todos vão perecer. Por que Jesus disse isso? Porque em Romanos capítulo 3, verso 10, está escrito: não há justo nenhum sequer. Deus olhou para baixo e não viu nenhum justo sequer. Romanos capítulo 3, verso 10. Romanos capítulo 3, está aqui, olha, verso 23. Romanos capítulo 3, verso 23. Deixa eu ler aqui, ó. Romanos 3, 23. Opa, deixa eu abrir a Bíblia. 3, 23. Romanos 3, 23. Romanos 3, 10, como eu já mencionei, né? Não há justo nenhum sequer. Romanos 3, 11. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Romanos 3, 12. Todos se desviaram juntamente e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só, um justo sequer. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, foram separados da glória de Deus, né? Então, era isso que Jesus está falando, né? Que os demais pecadores não são mais pecadores do que todos. Aquele que está lá na vida das drogas não é mais pecadores do que os outros pecadores. Aqueles que estão lá na vida do adultério, na vida da fornicação, na vida do homossexualismo, ele não é mais pecador do que os mentirosos. Está cheio de gente mentiroso aí, ó. Ele não é mais pecador do que os mentirosos, né? Olha o que diz lá, Êxodo capítulo 20, nos 10 mandamentos, né? O que está escrito lá nos 10 mandamentos? Não farás para ti imagem de escultura, não ajoelharás diante dela,
Está lá esse mandamento, não é para fazer imagem de escultura, nem semelhança do que é em cima no céu, e não é para se ajoelhar diante de uma imagem. Não sou eu que estou falando. Você tem uma Bíblia aí, a Bíblia católica é a mesma. Você pega lá, vai lá, abre no livro de Êxodo, capítulo 20, né? Êxodo capítulo, você vai ver lá os 10 mandamentos, né? Então, veja bem, o drogado que está lá fora, tomando droga, aquele que são alcoólatra, ele não é menos pecador do que você que tem uma imagem de escultura e ajoelha no pé da imagem. É isso que Jesus está dizendo. Todos precisam se arrepender. Todos pecaram, não há nenhum justo sequer. Então ele estava surpreendido, né? Que Pilatos matou, não sei como é que foi, ou mandou matar, né? E pegou o sangue do Galileu e ofereceu aos seus deuses. Eles estavam surpreendidos com isso aí. Irmãos, Pilatos, o governador Pilatos, né, ele não é flor que se cheira, não, né? Ele entregou Jesus para ser morto. Julgou Jesus e entregou Jesus para ser morto. Algumas pessoas querem defender o governador romano Pilatos, mas ele não era flor que se cheira, não. Tá vendo? Ele pegava o sangue de pessoas e oferecia aos seus deuses. Aí houve um outro incidente que aconteceu também. Jesus menciona aqui. E aqueles 18 homens que ia passando e caiu uma torre, na hora que eles iam passando, caiu em cima deles a torre e matou os 18, imagine. Os homens, 18 homens iam passando e aquela torre que teve que cair naquele minuto, por que não caiu a torre que caiu antes deles passar, ou a torre caiu depois que ele tivesse passado? Não, a torre caiu justamente na hora que eles iam passando ali. 18 homens iam passando e a torre, pum, caiu e matou os 18. Tá vendo? Por isso que nós temos que sempre estar preparado, né? A morte vem e surpreende as pessoas, não escolhe idade, né? Não escolhe idade. Ela surpreende, ela não manda recado, ela não telefona. Nós temos que estar sempre preparados, né? E aí havia comentário também disso, né? E muita gente falava, que esses 18 homens fizeram? Qual foi o pecado que eles cometeram para merecer um tipo de morte como essa? Ia passando a torre, caiu, matou os 18. E toda a gente ali em Jerusalém comentava, que pecado que essa gente cometeu. E Jesus interceptou e disse, escuta, vocês pensam que vocês são menos pecadores do que aqueles 18 que morreram? Não. Não, eu vos digo que não. Vocês não são menos pecadores do que eles. E eu digo para vocês, se vocês não se arrependerem todos de igual modo, vocês vão perecer. Perecer aonde? Perecer no fogo do inferno, né? Há muitas maneiras de perecer. Perecemos nessa vida e muito mais na outra. Então, aqui nós vemos, então, a bondade de Deus, né? A bondade de Deus para que o pecador não se arrependa pelos seus não pereça. A bondade de Deus para que o pecador não pereça por causa dos seus pecados é o quê? O que Deus demanda? Arrependimento. Deus demanda que todos os pecadores se arrependam dos seus pecados, porque Deus quer perdoar, né? João capítulo 3, verso 16. Eu quero ler aqui um versículo muito conhecido na palavra de Deus. João capítulo 3, verso 16, que diz assim, glória a Deus, 3,16. Porque Deus amou o mundo, a humanidade, ser humano, né? Homens e mulheres. Porque Deus amou o mundo, humanidade, de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é
condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do único Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas, porque as suas obras eram mal. E no versículo 36, João capítulo 3, verso 36, Jesus diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não terá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, Jesus está mostrando aqui duas coisas muito importantes. O amor de Deus, né, em tomar essa iniciativa, essa decisão de enviar o seu Filho aqui, nascido de mulher, Jesus Cristo, que subiu aquela cruz, enfrentou aquela cruz e deu o seu corpo e deu a sua vida, né, em paga das nossas dívidas, que é os nossos pecados. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que os nossos pecados estão acumulados diante de Deus. Por isso que nós oramos lá na oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas. Nós estamos endividados com Deus e nunca poderemos pagar as nossas dívidas com os nossos esforços, com as nossas obras, com as nossas tradições, com as nossas religiões. Nós nunca conseguiremos pagar as nossas dívidas. E Deus, vendo que todos nós íamos perecer no fogo do inferno, a Bíblia, Jesus disse: o inferno não foi criado para o homem, mas foi criado para o diabo e os seus anjos. Mas como os homens estão amando mais as obras das trevas, que são pecado, e não querem vir para a luz, reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, o enviado de Deus, que morreu pelos nossos pecados, vão perecer. Vão perecer. E aí nós vemos o amor de Deus, a iniciativa de Deus. Agora, por outro lado, Jesus aqui no verso 36 de João 3:36 está dizendo: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Olha, se você quer a vida eterna, você tem que crer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele desceu do céu, arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados e entregar a sua vida a Jesus, né, para ser um discípulo, um seguidor de Jesus. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê, olha só, mas aquele que não crê no Filho não verá vida, não terá vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Deus está irado com os pecadores, que não se arrependem. Por isso que Jesus disse: esses 18 que morreram ali, naquilo que aconteceu lá, de ter caído a torre e matado 200, matado os 18, né? Matado os 18. Aqueles 18 não são mais pecadores do que vocês são todos pecadores. E todos têm que se arrepender de igual modo, porque Deus está irado com o pecador que não se arrepende. E aí está o amor de Deus. Deus enviou seu Filho que pagou o preço com o seu sangue puro e inocente do Cordeiro. João Batista, quando viu Jesus que vinha vindo, ele apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A paga dos nossos pecados não foi ouro nem prata, diz Pedro, né? Que Jesus pagou as nossas dívidas, não foi com ouro, não foi com prata, não foi com dólar, mas foi com o seu precioso sangue inocente. Então, se o homem e a mulher não crê, não se arrepende, não entrega a sua vida a Jesus, Deus está irado com esse pecador. Porque apesar dele ser pecador, ele não quer aceitar o amor de Deus, o presente que Deus está dando, que é a salvação, a vida eterna. Deus está muito irado. Entende? Eu quero ler aqui agora um versículo da palavra de Deus. Já estamos caminhando para o final do programa Hora da Vitória. Dentro de instantes nós estaremos orando em favor de todos os nossos telespectadores.
Você que está enfermo, você que está triste, angustiado, desesperado da sua vida, a casa está desmoronando. Você que sente, olha, fizeram uma obra de bruxaria e de feitiçaria. Eu quero dizer para você as palavras de Jesus. Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está lá no livro de João. Jesus disse: se o Filho, que era ele, vos libertar, verdadeiramente você será livre de toda essa perseguição demoníaca, né? Que persegue o teu casamento, persegue a vida do teu filho, persegue a tua vida, né? Você que está enfermo, creia, Jesus pode curar a tua enfermidade. Tudo que é impossível para o homem é impossível a Deus. Não importa que você esteja já desenganado pela medicina, pelos recursos humanos, acabou os limites dos homens. Creia em Deus, confia em Deus que Deus pode fazer um milagre ainda na tua vida até o final do programa A Hora da Vitória, quando estaremos orando por você. Eu quero ler aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Deixa eu abrir aqui. Capítulo 17, verso 30. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 30. Diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Vou ler mais uma vez. Mas Deus, não tendo em conta, quer dizer, Deus não levando em consideração o tempo da ignorância, o tempo passado. Porque quando o pecador se arrepende, Deus dá uma nova oportunidade, um novo começo, e Deus não leva em consideração o passado da nossa vida. O pecado que você fez há 1 hora atrás, 1 semana atrás, 1 ano, 10 anos atrás, né? Não importa a gravidade do teu pecado, Deus não leva em consideração. Porque você estava numa ignorância, você não conhecia as promessas de Deus. Mas hoje Deus está te dando a oportunidade de você conhecer essas promessas. Ok? Olha, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Anuncia agora a todos os homens, isto é, o ser humano, homens e mulheres. Muitas vezes a Bíblia, quando diz homens, aqui está se referindo ao ser humano, homens e mulheres, jovem, criança, adulto, né? Deus chama todos ao arrependimento. Deus não leva em consideração o tempo passado da sua vida. Jesus disse: os sãos não necessitam de médico, e sim os doentes, né? Eu vim buscar e salvar os que estão perdido, mergulhado, atolado, endividado com os seus pecados até a alma. Jesus disse: eu vim buscar e salvar todos os que estão perdidos. E está dizendo a palavra de Deus que Deus não leva em consideração o tempo da nossa ignorância, mas anuncia que agora a todos os homens que todos se arrependam. E Jesus diz: se arrependa de igual modo, se não se arrepender, a ira de Deus está sobre você, meu amigo, que está me ouvindo. Mas se você se arrepender, você vai experimentar a bondade de Deus na tua vida. Atos capítulo 3, verso 19. Atos capítulo 3, verso 19. Assim nos expressa a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Arrependei-vos, pregação de Pedro, hein? Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes
foi pregado. Arrependei-vos e convertei-vos, para que seja apagado os vossos pecados, e venham assim tempos de refrigério pela presença de Jesus. E venham assim tempos melhores. Tempos melhores espera por você, pela presença de Jesus na tua vida. Arrependa dos seus pecados, reconheça que você é um pecador, né? E arrependa dos seus pecados enquanto é tempo. O dia de amanhã não nos pertence. Muitas pessoas deitaram esta noite passada e não se levantaram. E aonde você vai passar a eternidade? Deus tem um paraíso, Deus tem uma ressurreição, Deus tem um corpo novo, imortal, incorruptível, para dar para cada um, no dia da ressurreição, né, a salvação e a vida eterna, para viver eternamente na companhia de Deus, na presença de Deus. Então, ouvinte, querido, amado, não perca esta grande oportunidade que Deus está te dando. Entrega a tua vida a Cristo agora. Reconheça que Jesus é um Filho de Deus enviado aqui na terra. Reconheça que você é um pecador e não pode se salvar a si mesmo e precisa de um Salvador. E o Salvador que Deus preparou é o seu Filho. Entrega teu coração a Jesus. Entrega a tua vida a Jesus agora. Entrega aí, agora mesmo. Diga, se você quer entregar mesmo a tua vida a Jesus agora, repita a oração do pecador arrependido e diga: ó Deus, tem misericórdia de mim. Sou pecador como os demais. Não sou menos pecador, sou pecador. Estou incluído nessa lista de pecador e preciso de um Salvador. E eu creio que Jesus é esse Salvador que eu preciso. Por isso eu venho a ti pedir perdão dos meus pecados. Perdoa, ó Deus, os meus pecados. Eu entrego a ti agora a minha vida e aceito e reconheço Jesus Cristo como meu Salvador. Eu quero a partir de hoje te seguir a tua palavra e fazer a tua vontade. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Que Deus abençoe a todos essas pessoas que bravamente, aleluia, tiveram a valentia, a braveza de reconhecer que é pecador e entregar a sua vida a Jesus. Parabéns. A Bíblia diz que os anjos cantam de alegria lá no céu quando um pecador arrepende dos seus pecados. Há muita festa lá no céu, quando um pecador se arrepende dos seus pecados, né? E nós também estamos muito alegres. Glória a Deus. Confie em Jesus, adquira uma Bíblia, visite aqui se você quiser. A nossa igreja que está localizada no número 141 da Bear Hill Road, aqui em Cumberland. O número aparece sempre aí na tela, né? No screen aí, o número do telefone da igreja e também o endereço da igreja. Vamos orar agora em nome de Jesus pelos enfermos, pelos endemoniados, e vamos expulsar em nome de Jesus. Deus Pai, eu te rogo, eu te suplico, a tua misericórdia alcance os nossos ouvintes arrependidos que se entregaram, perdoa eles, escreve o nome dele no livro da vida. Estenda as tuas mãos sobre aqueles que estão doentes, sobre aqueles que estão enfermos, aqueles que estão oprimidos por uma circunstância, por um problema, por uma situação no lar, na família, e por essas enfermidades, por esses vírus, por esta pandemia. Em teu nome, Senhor, nós repreendemos agora, pelo poder que há no teu nome, na tua palavra, pelo sangue de Jesus, repreendemos toda a opressão maligna, toda a obra diabólica. Sai agora, abandone esta vida, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus te peço e te agradeço. Amém, Jesus. Deus abençoe e até a próxima oportunidade, programa Hora da Vitória. Deus abençoe.